Oremos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos os seres humanos. Nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem pequeno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será mais alto grau. Assim, como muitos ficarão pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo do que lhe foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por tapávamos os rostos, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores, e nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço de nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como o cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tospiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo. Foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os vivos, porque ele não praticou o mal e nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá decência duradoura para cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas coisas com os valentes servidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito,
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, o sumo sacerdote eminente entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu-se preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Recebeu a luz.
Humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, serve forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu a luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Acaso não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu sempre falei às claras ao mundo. Ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei nada às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta àqueles que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que estava ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que falei mal. Mas se eu falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não.
Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-vos, mesmo e julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isto por ti mesmo? Ou foram outros que te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com o manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-vos mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade nenhuma sobre mim se esta não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal.
no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ajoelhemos. Levantemos. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu do lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus,
pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou os 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava aberto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é paixão? Paixão é um verbo que vem do latim e significa sofrimento, dor. Paixão, portanto, é sofrimento e dor. Por que celebrar o sofrimento e a dor de Jesus? Em primeiro lugar, para mostrar, e Jesus faz questão de mostrar isso, que Ele assume a nossa humanidade até a última consequência. Tem muitos cristãos por aí que aceitam somente a divindade de Jesus. Aliás, essa foi uma das primeiras heresias da história da igreja. No início do cristianismo, tinham pessoas que só queriam acreditar no Cristo ressuscitado, glorioso, lá no céu. Eles que não acreditavam no Cristo humano. E quando você deixa de acreditar no Cristo humano, você deixa de acreditar na cruz e no mistério da redenção da cruz do Senhor. É incompreensível, pelo menos para mim, que muitas igrejas, até igrejas cristãs, coloquem frases na fachada de suas igrejas dizendo assim: pare de sofrer. Como se o sofrimento fosse algo que não fizesse parte da vida de Jesus Cristo. Tem igrejas que tiraram a cruz do Senhor de dentro das igrejas, como se a cruz também não fizesse parte da vida de Jesus Cristo e não fizesse parte da história da nossa salvação. Tem cristãos que não gostam de lembrar da dor e do sofrimento de Cristo, de lembrar da sua humanidade. Por quê? Porque a humanidade de Cristo se faz presente nas dores, nas mazelas, no sofrimento humano de hoje. O Cristo continua sofrendo hoje. O Cristo continua sendo abandonado. O Cristo continua sendo traído. O Cristo continua sendo negado. O Cristo continua sendo injuriado, injustiçado. O Cristo continua sendo morto. Em todas aquelas pessoas que, precisando do nosso amor, nós nos negamos a ajudar. Nós nos negamos a ver nele a pessoa do Cristo que sofre, do Cristo que padece, do Cristo que morre. Cristo não fica na cruz. Cristo não fica no túmulo. Mas Ele passa pela cruz, Ele passa pelo túmulo para assumir a nossa humanidade, para sentir a dor que nós, seres humanos, sentimos quando nós perdemos alguém, para sentir a dor daquilo que é bem humano, a morte. E é justamente por saber que a morte é uma dor que precisa também ser vencida, é uma dor que também precisa ser curada, é uma dor que precisa ser tirada da carne humana, que Jesus vai ressuscitar. Para mostrar para nós que a cruz do Senhor, o sofrimento, tem sentido se nós aceitarmos a dor e o sofrimento em vista da
vida da ressurreição. Não devemos ser causa da dor, nem causa do sofrimento. Mas se nós temos dor e sofrimento, devemos fazer com que esta dor, este sofrimento, se comparem ao sacrifício do Cristo na cruz. Por quê? Porque é uma dor, um sofrimento que se torna razão de amor, de misericórdia, de perdão para aqueles que estão lá. Para nós hoje que estamos aqui. Naquele Calvário não estava só Jesus. Naquele Calvário estavam outras duas cruzes. Eu costumo dizer que existem algumas pessoas que estão naquela cruz do ladrão que fica se lamentando, querendo tirar a casquinha, o tipo, olha, vamos, tira aí, acaba com essa dor, sofrimento, livra a gente dessa dor, livra a gente desse sofrimento, tira a gente dessa cruz. E tem aquele outro que pede, e só pede isso: lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Ainda hoje a gente pode, queridos irmãos e irmãs, olhar para Jesus como um ou como o outro ladrão. Ou como aquele que quer se livrar da dor e do sofrimento e fica esperando por um milagre da finitude da dor e do sofrimento, pelo escape. Ou aquele que olha, mesmo sofrendo, olha para Jesus e diz: não te esquece de mim, te lembra de mim, lembra-te de mim, Senhor. São duas atitudes diferentes, de dois crucificados também diferentes, mas dois tipos de pessoas que existem também nos dias de hoje. Não podemos esquecer da terceira cruz, aquela cruz que hoje nós veneramos como sinal da nossa salvação. Aquela cruz em que o Cristo se faz um novo cordeiro, em que o Cristo se faz um novo sacrifício, não mais derramando o sangue dos antigos cordeiros da Páscoa, mas derramando o seu próprio sangue para que a libertação não seja somente um fato político, mas para que a libertação seja também um fato divino na vida do nosso povo. É preciso se libertar dos opressores, como Deus libertou o povo do Egito? Sim, é preciso. Mas é preciso também libertar-nos do pecado, dos vícios, da ganância, da corrupção. Não adianta a gente se libertar da opressão política, econômica e termos entre nós uma opressão espiritual, que é pior do que a opressão política e econômica, porque mascara a verdade. Mascara a verdade. Como Pilatos queria fazer. Pilatos queria dar uma de bonzinho. Mas não se iluda com Pilatos. Ele lava as mãos diante da injustiça. Ele aceita condenar o inocente. Para ele, acaba no final sendo tanto faz como tanto fez, contanto que eu continue com o meu poder, e acabou a história. Ele, ao contrário, até usa de sarcasmo ao condenar Jesus, dizendo que Jesus é o rei dos judeus, mesmo ele sabendo que o rei dele é César. Ele usa de sarcasmo dele. Ele não está ali reconhecendo Jesus como rei, não. Ele está sendo sarcástico com os judeus. O rei dos judeus. Se ele fosse um homem de fé, ele diria que não era só o rei dos judeus, era o rei do mundo inteiro. Se ele acreditasse em Jesus. Mas ele não acredita. Ele prefere acreditar mortos
Ele prefere acreditar na cruz, na crucificação, na tortura, e resolver as coisas por meio da tortura e da crucificação, e manter tudo como está. Nós devemos olhar para a cruz hoje, não mais como este instrumento de tortura que os romanos usavam, não mais como instrumento de punição para aqueles que questionavam a política do Estado romano, não mais como instrumento de morte, mas olhar para a cruz como instrumento da vida. A vida daquela cruz foi doada. Doada a quem? Doada a nós. Jesus dá a sua vida para que nós possamos ter vida. Senão não tem sentido celebrarmos a ressurreição. Ressurreição é a vida nova em Cristo. A Páscoa começa a acontecer na cruz. A Páscoa acontece e se concretiza na cruz vazia, no túmulo vazio e no Cristo vivo. Nós hoje fazemos memória da dor e do sofrimento humano de Cristo, para que possamos valorizar também a glória, a divindade da sua ressurreição. Porque se nós valorizarmos apenas uma parte do Cristo e desvalorizarmos outra parte do Cristo, nós estaremos sendo hipócritas de acreditar que o Cristo é somente Deus e não o homem, ou de acreditar que Jesus foi homem e não foi Deus. Nós precisamos acreditar que Jesus é humano e divino, e que na sua humanidade ele soube amar, soube perdoar, soube fazer o bem. Por quê? Porque nós somos humanos. E também podemos amar, também podemos perdoar, também podemos fazer o bem, e também podemos fazer da cruz, da dor, do nosso sofrimento, um momento de doar de nós mesmos para os outros. Que nossa dor, nosso sofrimento nos levem a ter a compaixão do Cristo, nos levem a ter a mesma atitude de Jesus na cruz, de perdoar os que nos ofendem, perdoar os que nos ofendem, de fazer com que o Pai, de fazer com que Deus não seja simplesmente algo que nós precisamos nas nossas necessidades, mas fazer que o Pai seja aquele em quem confiamos plenamente, até que tudo esteja consumado. Não fazer de Deus o mercador da nossa fé, mas fazer de Deus o autor, fonte, origem e finalidade da nossa vida. Que a cruz seja esta fonte de fé no amor de Deus. Que ao olhar para a cruz, olhemos para este mistério de um Deus que ama, que perdoa e que é o nosso bem. E lembrando agora da cruz do Senhor, fazendo neste momento a veneração da cruz do Senhor, não vamos nos esquecer. Jesus diz para nós: quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Que a cruz do Senhor nos ajude a pegarmos as nossas cruzes, para que sejamos fiéis discípulos do amor e da misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Ajoelhemos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos a escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolheste, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso arcebispo Irineu, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais por vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo, fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido das águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os nossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos
o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos que vivem segundo a verdade. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar a Deus verdadeiro. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o Espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade.
Deus eterno e todo-poderoso, que tendes no coração dos seres humanos e direito dos povos, olhai com bondade para aqueles que nos governam. De modo especial, olhai com carinho para os nossos irmãos e irmãs da Rússia e da Ucrânia, que pela vossa graça se consolidem por toda a terra, e para estes povos a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que limpe o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força daqueles que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em suas aflições, sejam quais forem seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Eis o lenho da cruz, na qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, no qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
Devido às atuais circunstâncias de pandemia, nós ainda não vamos fazer a cerimônia do beijo na cruz. Mas você se aproxima, primeiro os que estão aqui no centro, depois nas laterais, se aproxima da frente da cruz, faz uma reverência à cruz do Senhor e volte ao seu lugar.
We
para o altar para recebermos a Sagrada Comunhão, então vamos fazer o momento das ofertas. O que for ofertado hoje vai ser para o cuidado dos lugares santos. Nós rezemos juntos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje e sempre a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Nosso reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha guarda, mas dizei uma palavra de exceção. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Este é o novo, meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Sereis os meus amigos e seguide os meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Permanecer em meu amor e seguir meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério nos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos encerrar em silêncio essa santa liturgia, vamos fazer a última oração agora, vamos encerrar em silêncio, do jeito que nós começamos. Amanhã também nós vamos iniciar aqui na praça a liturgia do fogo, da vigília pascal. Todos estão convidados às 19 horas, tragam suas velas. Se alguém esquecer, a gente vai ter aqui, mas não tem para todo mundo, é bom trazer, tá? Então, a gente pede encarecidamente isso. Então, amanhã nos encontramos novamente. Aos irmãos e irmãs que desejarem, daqui a alguns minutos vai estar sendo iniciado lá na Catedral a procissão do Senhor Morto. Os que quiserem participar, fiquem convidados. Nos encontramos novamente amanhã às 19 horas. Inclinai-vos para a bênção. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha a nós o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Thank you.